Então, dando início aí à nossa quarta parte da aula, vou falar sobre o Nordeste. E aí, Saulo, do Nordeste, mesmo sentido, pessoal. Vou comentar com vocês a parte física, depois vou comentar a parte humana e depois a gente vai fazer exercício. Vai seguir nesse mesmo raciocínio. Lembrando mais uma vez, não tem que ficar preocupado. Nossa, Saulo, certo aspecto da climatologia não ficou claro. Você vai ver isso na íntegra. Ah, da vegetação, você vai ver com mais profundidade. Então, eu estou passando aspectos o quê? De forma bastante o quê? Bastante geral, para justamente ficar claro as diferenças que existem entre as 5 macro-regiões do país. Na verdade, esse é o objetivo. Vamos lá. Então, quando falamos do Nordeste, o Nordeste está localizado nessa coloração em laranja que vocês estão visualizando. No caso, o Nordeste é a macro-região do nosso país que possui o maior número de estados. São 9 no total. Então, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Bom, agora que a gente já sabe a localização e os estados da região Nordeste, é importante a gente regionalizar o Nordeste. Ah, é, Saulo? Dá para regionalizar? Exatamente conforme vocês estão vendo aí. O que acontece? O Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões, assim chamada. A Zona da Mata, vamos começar do litoral para o interior. Então, a zona da direita para a esquerda, nós temos a Zona da Mata, depois nós temos o Agreste, depois nós temos o Sertão e depois nós temos o quê? O Meio Norte. Então, vale a pena comentar rapidamente sobre cada uma dessas regiões. Então, vamos lá. Bem, falou Zona da Mata, você vai pensar o quê? Na costa atlântica brasileira, que está no Nordeste. Pensando em relação à Zona da Mata, quais são as impressões que vêm à cabeça? Ah, Saulo, você comentou que é uma região que vou ter uma condição de clima tropical litorâneo úmido. Exatamente. Vou pensar em relação à Mata Atlântica que está atuando nessa região? Sim. Vou pensar também que existe mangue, que existe restinga, posso pensar dessa forma. Vou ainda levar em conta alguns aspectos o quê? Humanos. Por exemplo, é a região que primeiro começou a ser invadida pelos portugueses, os europeus. Exato. Então, ali começou a ter a ocupação, o povoamento. Tanto é que não muda nos dias de hoje, se a gente for parar para analisar. Quando a gente começa a pensar na concentração populacional no nosso país, ela está mais aonde? Ela está no litoral, bem como no centro-sul. Centro-sul e litoral de longe são as regiões no nosso país que acabam tendo uma concentração populacional maior. Além disso, quando a gente começa a pensar na condição industrial, nós temos ali, por exemplo, a região de Camaçari, no estado da Bahia, que recebeu uma quantidade significativa de indústrias. Infelizmente, a Ford está saindo do nosso país, mas, independente disso, também existe um parque industrial expressivo. Claro que não se compara com o Sudeste, mas tem uma certa expressão. Quando a gente começa a analisar na Zona da Mata as cidades que são mais destaque, aquelas que conseguem atrair mais, influenciar mais. 2 são os grandes destaques. Salvador, bem como Recife, também acaba se destacando bastante. O restante, numa proporção menor em relação a esses destaques. Depois, quando nós falamos do Agreste, o Agreste, na visão do Absaber, é considerada uma faixa de transição. Por quê? Na opinião dele, existe, e na verdade isso acontece, existe uma influência da Mata Atlântica com o Cerrado. Então, a influência, desculpa, com o Cerrado não, com a Caatinga. Então, tendo a influência da Caatinga com a Mata Atlântica, faz com que o Agreste seja considerado uma faixa de transição. Então, o Agreste acaba sendo bastante marcado por algumas cidades que têm uma certa expressão, mas é mais no nível mais no nível regional. Quando a gente começa a pensar ainda nas condições de fruticultura, por exemplo, o Agreste vem se destacando, então fica preso a essas análises. Depois, quando analisa a outra faixa, desculpa, a outra sub-região do Nordeste, nós temos o Sertão. O Sertão ele é marcado pela Caatinga. Quando nós falamos em Caatinga, o que é importante lembrar desse domínio morfoclimático? A condição dela. Primeiro, é uma condição de clima semiárido. Em outras palavras, baixíssimo índice pluviométrico. Só a título de comparação. No sertão, o que chove é mais ou menos 1/3 do que choveria em uma região tropical. 1/3.
Então, a gente já começa a perceber o quanto realmente chove muito pouco. Enfim, então essa condição semiárida faz com que a vegetação consiga se adaptar a isso e que a gente tenha a vegetação de caatinga. Ah, Saulo, a vegetação de caatinga, assim como do cerrado, também tem o xeromorfismo que você comentou? Também tem, até porque ela precisa evitar a evapotranspiração que eu comentei com vocês. Além disso, são vegetações que elas acabam tendo espinhos, que acaba sendo uma forma de adaptação também. Além disso, quando a gente começa a fazer uma análise em relação à vegetação, é chamada de mata branca. E é esse aspecto mesmo da fisionomia da caatinga. Você olha assim para a caatinga, você vê assim um aspecto mais acinzentado, mais branco. Então, é chamado de mata branca justamente por conta disso. E essa adaptação que eu estou falando para vocês quanto à falta d'água. Além disso, a caatinga ela é considerada um bioma o que único, não tem em outro lugar do mundo. Em outro lugar do mundo tem uma vegetação com essas características, apesar de na classificação internacional colocar o cerrado e a caatinga como se fosse uma coisa só. Mas para nós brasileiros é claro a diferença que existe entre uma e outra. Também é uma região do nosso país onde uma quantidade gigantesca da população acaba saindo, até porque, por conta dessa condição semiárida que a própria geografia acaba impondo, fica difícil pensar em ter um desenvolvimento econômico, então faz com que realmente fique mais difícil. Só que certas regiões também dessa região do sertão acabam tendo um certo desenvolvimento, com destaque, por exemplo, para a capital do Ceará, Fortaleza. Tanto é que no Nordeste, quando a gente começa a analisar as cidades que têm as maiores influências, realmente Salvador, Recife e Fortaleza, que são os grandes destaques na região Nordeste. Depois, a gente fala do meio Norte. O meio Norte, assim como o Agreste, também é considerado uma fase de transição, uma vez que ele é influenciado pela Amazônia, é influenciado pela Caatinga e é influenciado pelo Cerrado também, fazendo com que crie esse aspecto. É marcado pela quantidade de palmeiras, babaçu, buriti, carnaúba. Também em relação a essa condição pluviométrica vai ter o que? Um pouco mais de chuva, até porque está encostado com a Amazônia, que eu comentei com vocês. Enfim, então acabam tendo especificações quando a gente começa a analisar o meio norte. Então, falou em Nordeste, ele possui essa subdivisão, essa regionalização, que é chamado 4 sub-regiões do Nordeste. Depois, quando a gente analisa essa condição climática, tem também uma condição até equatorial, conforme vocês estão vendo aí nessa faixa que está em laranja, que está justamente colada com a região norte do nosso país. E aí, Saulo, essa condição aí equatorial, o que a gente pode mencionar? Que característica que tem um clima equatorial? Vamos lá. O clima equatorial ele é marcado pelo fato de possuir a média térmica elevada? Sim, é bastante quente, até porque estou falando no local, né? Clima equatorial, você vai pensar o que na linha do Equador. Então, é justamente onde o raio solar incide perpendicularmente, faz a temperatura se elevar. Além disso, quando a gente analisa o que? A amplitude térmica. O que é a variação de temperatura? Ao longo do ano, ela é o que? Ela é baixa. Ela praticamente não tem variação de temperatura ao longo do ano. Além disso, quando a gente analisa o índice pluviométrico, é um índice pluviométrico muito alto. Ele é muito alto e ele acaba sendo razoavelmente bem distribuído ao longo do ano. Então, isso marca essa condição equatorial que eu estou comentando com vocês. Depois, quando a gente começa a analisar a vegetação, quando a gente fala tem traços de floresta amazônica, principalmente quando a gente analisa o Maranhão, mas aí eu falo sobre floresta tropical, cerrado, caatinga e assim por diante. Vegetação litorânea, conforme a gente está visualizando. Sobre a floresta amazônica, pessoal, eu vou detalhar um pouco mais quando eu estiver falando da região norte. Então, é por isso que não vale a pena comentar agora com vocês. Além disso, pensando na questão topográfica, olha só. Então, este corte tem cerca de 1.500 quilômetros de extensão. Vai do interior do Maranhão ao litoral de Pernambuco. Apresenta um retrato fiel e abrangente do relevo da região. 2 planaltos, o da Bacia do Parnaíba e o da Borborema, cercando a Depressão Sertaneja, Planalto Nordestino.
ex-planalto nordestino. As regiões altas são cobertas por mata, as baixas por caatinga. Então, esse perfil topográfico que vocês estão vendo é justamente para dar uma ideia no que tange a geomorfologia do Nordeste. Então, a gente acaba visualizando o quê? Os chamados tabuleiros litorâneos, conforme nós estamos visualizando. Então, pensando num relevo tabular. O que é isso, Saulo, um relevo tabular? Um relevo tabular é aquele que o topo ele vai ser algo perto de 180 graus. Então, vai ser um topo bastante plano. E, no caso, as laterais dele vão ser o quê? Um pouco mais baixas. Então, vai ter um plano e vai ter esse formato de trapézio, aproximadamente. Então, essa característica que nós chamamos de relevo tabular e também pensando em relação a uma chapada, que tem essa mesma característica. O que está identificando? Está identificando que no topo, realmente, a resistência litológica, a resistência da rocha, ela é maior, comparado com essas laterais, comparado com os locais mais baixos. Então, esse relevo tabular, ele deixa claro que o topo ele tem essa resistência maior por conta que essa rocha ela sofre menos intemperismo, ação da erosão, isto é, com a umidade, com o vento, com a radiação solar, ela se quebra mais devagar ao longo do tempo, comparado com as regiões que estão próximas a ela. É isso que ela está querendo dizer para a gente. Então, é isso que está sendo mostrado aí nesse perfil. E, indo além, pensando em planalto, tem a diferença entre planalto, planície, depressão? Existe. E é importante ter isso claro em mente. O que significa planalto, Saulo? Planalto é uma área que ela acaba sofrendo mais remoção do que deposição. Ou seja, mais é retirado do que depositado quando a gente fala de planalto. Planície é justamente o contrário. É uma área onde ela sofre mais deposição do que remoção. E a depressão, Saulo? A depressão é uma área que ela sofre a remoção. E, além de sofrer essa remoção, também está numa localidade do que aquilo que está no meu entorno é mais alto. Então, estou num lugar mais baixo, estou olhando em volta, está mais alto, então estou numa depressão, chamada de depressão relativa. Lembrando que no Brasil não tem depressão absoluta. Depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, o que não acontece no nosso país. Depois, então, aí o planalto, os tabuleiros litorâneos, depois eu chego no Planalto da Borborema, que está localizado no Agreste. Esse Planalto da Borborema acaba sendo um dos responsáveis por fazer com que a condição semiárida aconteça no sertão nordestino. Saulo, você comentou sobre a atuação das massas de ar, pensando em barlavento, sotavento. Então, o Planalto da Borborema ele acaba servindo como uma barreira natural? Exatamente. Então, a chamada massa equatorial atlântica, que ela está localizada nessa região ao norte do Nordeste, o que acontece? A hora que ela avança para o continente, ela entra em contato com esse Planalto da Borborema. Então, aí, já que ela tem uma grande densidade, porque ela é quente e ela é bastante úmida, ela acaba descarregando a chuva desse lado do Planalto da Borborema. Depois que ela descarregou essa chuva, chama chuva orográfica ou chuva de relevo, essa massa ela está menos densa, aí ela consegue passar para o outro lado, que é chamado sotavento. Então, o Planalto da Borborema realmente acaba sendo um dos fatores que faz com que o sertão tenha essa condição semiárida que a gente conhece. Depois, a hora que a gente olha o que? A depressão sertaneja, ex-serra do Ibiapaba, então depois o relevo sobe de novo, a gente encontra Planalto Chapada, da bacia do Rio Parnaíba, e o Rio Parnaíba propriamente dito. Lembrando que o Rio Parnaíba ele acaba sendo um divisor natural entre o estado do Piauí e o estado do Maranhão. O Rio Parnaíba também ele acaba se destacando bastante nessa região, conforme a gente está visualizando. Depois, pensando aí agora numa condição mais humana, o que a gente pode falar? Olha só. Nessa condição mais humana, pensando na concentração, a partir de exploração que existe no Nordeste. Olha só. Então, visualiza-se material elétrico, mecânica, petroquímica, química, siderúrgica, montadoras de automóveis, entre outros. Então, percebendo que essa concentração industrial, de longe, ela está localizada muito mais na zona da mata, comparando com as outras regiões. Nossa, é verdade, Saulo, não tem nem comparação. Exato, conforme vocês estão vendo.
Tanto é que, quando a gente fala da Zona da Mata, é realmente a sub-região do Nordeste que apresenta o maior dinamismo econômico. É a que apresenta o maior dinamismo econômico, é a que tem a maior concentração populacional, é a que tem a maior concentração urbana, a maior concentração industrial e assim por diante. Então, quando a gente começa a analisar o PIB, por exemplo, da Zona da Mata, realmente ele acaba sendo muito maior comparando com as demais regiões do Nordeste. Tanto é que dentro do Nordeste a gente visualiza esse grande contraste. Enquanto existe uma urbanização desenvolvida na Zona da Mata, quando a gente analisa o sertão, salvo algumas exceções, é claro, vai ter o quê? Uma urbanização muito menos desenvolvida comparando com a Zona da Mata. Então, vamos ver, pessoal, como essa condição, como a sub-região, desculpa, como a macro-região do Nordeste, ela pode ser cobrada na prova. Olha só. Então, mais uma questão do Colégio Naval, essa é de 2013. Então, vamos lá. A região Nordeste possui um elevado potencial turístico. É verdade? É verdade. Principalmente quando a gente fala das praias. No entanto, alguns estados dessa região estão muito aquém dessa realidade, reflexo da carência de infraestrutura básica, de operadoras e de serviços adequados. Infelizmente é verdade. Então, quando pensa numa rede hoteleira, restaurante, bar, lanchonete, rodoviária ou até aeroporto e assim por diante, ou seja, o que o turismo precisa, realmente diversas regiões do Nordeste, conforme foi colocado, fica a desejar isso. Continuando. Com base nas informações, assinale a alternativa que contenha atividades que, implementadas em áreas com condições físicas singulares, podem contribuir para dinamizar o quadro turístico nordestino. Perceberam que ele colocou a palavra podem? Não está dizendo que isso vai garantir. Está dizendo que isso pode dinamizar o quadro turístico. Então, vamos analisar. A. Incentivo ao fluxo de turistas baseado na riqueza ambiental do Delta do Parnaíba. Delta do Parnaíba, o que é mesmo o Delta do Parnaíba? Saulo, você acabou de falar, o Parnaíba, o rio que é uma divisão natural entre o estado do Maranhão e o estado do Piauí. Exato. E o que é Delta mesmo? Delta é quando eu penso na foz do rio, na desembocadura, quando o rio chega, no caso chega até o Oceano Atlântico, ele forma um delta. O que significa isso? Que ele chega por diversos canais até o Oceano Atlântico e não por um único canal, que é chamado de foz em estuário. Foz em estuário, único canal, delta, vários canais. E no potencial arqueológico do Parque Nacional da Serra de Capivara. Isso poderia ser aproveitado? Nossa, e como poderia? Declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. E aí, Saulo, se tivesse um incentivo maior no delta do Parnaíba ou ainda em relação à Serra da Capivara, isso poderia fazer com que o turismo tivesse um ganho maior? Poderia, sem dúvida nenhuma. Até porque o que foi colocado aí acaba fugindo do mais comum, que são o quê? Que são as praias. Então, começar a fazer o investimento do turismo nessas áreas o quê? Diferentes, um turismo diferenciado. Não apenas pensando na praia, mas pensando nessa riqueza arqueológica que foi colocado, como é o caso da Serra da Capivara, bem como fazer um turismo nessa região que é do delta do Parnaíba para poder explorar justamente a paisagem. Então, isso poderia ser feito? Poderia, só que tudo depende do quê, pessoal? De incentivo, de infraestrutura, igual eu comentei. Não adianta nada ter um lugar lindo, maravilhoso, se não tem como a pessoa chegar até lá, se não tem um hotel para ela ficar e assim por diante. Então, é mais do que necessário ter essa infraestrutura. Então, são localidades do nosso país que realmente poderiam ser o quê? Muito mais exploradas. Portanto, correta alternativa A. Vamos agora achar o erro das demais. B. Programas oficiais de isenções de impostos, os quais incrementem investimentos nacionais e estrangeiros para o chamado recôncavo baiano. Área tradicionalmente voltada para atividade náutica e cultivos irrigados. Quando a gente fala do recôncavo baiano, que região que eu estou falando, pessoal? Estou falando da região metropolitana de Salvador. Será mesmo que é uma região que é famosa pelo cultivo irrigado?
Ah, não, Saulo, está errado. Esse cultivo irrigado é quando eu vou pensar muito mais em relação, por exemplo, ao longo do Vale do São Francisco. Exato. Então, aí já está fora a alternativa B, mas a gente continua lendo. Como a produção de uvas, melão, junto ao Vale do São Francisco, conforme eu falei, não está localizado aí na zona da mata. Fora a letra B. C. Estímulo aos minifúndios, os quais dão sustentabilidade econômica à zona da mata. E aí, será mesmo que o minifúndio que vai conseguir sustentar a zona da mata? Ou a zona da mata está muito mais pautada no comércio, no serviço, até na indústria? Fato que reestruturaria as atividades artesanais desta sub-região, ao mesmo tempo em que contribuiria para se evitar os grandes fluxos migratórios para os centros urbanos sulistas. Não. Fora também a letra C. Até porque, quando a gente começa a pensar em relação ao deslocamento populacional proveniente do Nordeste para o Sul, Sudeste do nosso país, na realidade já está acontecendo um movimento de retorno. Tanto é que é chamada de migração de regresso, migração de retorno. E isso vai ao encontro da chamada desconcentração industrial que eu comentei com vocês. Começaram a perceber o quanto realmente começou a ficar caro demais morar aonde? No Sudeste, especificamente na região metropolitana de São Paulo. Então, muitos acabaram o quê? Voltando para as suas cidades de origem. Então, fora a alternativa C. D. Aproveitamento da Mata Atlântica junto ao chamado ecoturismo, uma vez que essa região mantém preservada essa vegetação nativa. Mantém preservada? Ah, não, Saulo, você comentou mesmo que a Mata Atlântica é um hotspot? Exato. Ou seja, um bioma que, além de poder gerar recursos nesse tipo de atividade, poderia também estimular economicamente o uso farmacológico dessa flora. Não, realmente o começo aí acabou comprometendo. E apoio técnico e econômico aos chamados polos têxteis, comuns no sertão, onde várias cooperativas poderiam estimular o comércio de jeans e de tecidos voltados à confecção de redes, estimulados pela mão de obra barata e qualificada encontrada nessa sub-região. Aí é que é contraditório, porque se é uma mão de obra qualificada, é difícil pensar que ela vai ser uma mão de obra barata. Então, aí acabou entrando em contradição quando a gente analisa aí a alternativa E. Então, conferindo, conforme eu apontei para vocês, a alternativa correta, alternativa A. Então, pessoal, nós chegamos aqui ao final dessa nossa parte da aula. Agora vamos dar continuidade. Olha só.